E aí, galera, eu sei que eu abandonei vocês nas 2 últimas semanas, eu sinto muito por isso, mas eu estou de volta, por quê? Porque tem um debate de feministas e masculinistas de novo. A gente vai ter dessa vez, de novo, a Carol e a Mandy que estavam no último debate, né? Que a gente reagiu aqui no canal. E vai ter de novo a advogada dos homens, né? Como é que era o nome dela mesmo? É Jamile. E vai ter um outro cara que eu não sei quem é ainda, mas descobriremos assistindo. Então, o que eu quero falar pra vocês sobre esse debate é que eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez só, porque tem 3 horas e 25 minutos. Então, eu vou dividir ele em três, tá? Eu vou fazer uma primeira parte, segunda parte, terceira parte. Primeira parte vão ser 4 assuntos, a segunda parte vão ser 4 assuntos também, e a última parte vai ter um assunto, e aí vai ter as perguntas do chat. Porque o último assunto começa numa hora e 23 minutos e termina em 3 horas e 25. Então, tipo assim, é mais de uma hora, é 2 horas de vídeo. Então, é muito tempo, né? Eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez. Então, eu vou fazer a primeira parte hoje e a segunda parte eu vou tentar postar até o final da semana, se não, no início da semana que vem. E aí, a terceira parte, daí eu falo depois que eu fizer a segunda parte, porque, gente, demora um pouco pra fazer. E eu também tenho muitas outras coisas pra fazer, mas eu vou tentar o mais rápido possível, porque eu quero muito reagir, né? Eu vi que já aconteceu, eu quero reagir antes de sair as coisas, né, na internet, antes de eu ver elas. Então, acho que vamos começar aí, né? Então, Sardá, você já veio aqui, você é véia de guerra, então sua câmera é aquela, você começa a dar um oi pro pessoal e não precisa de presente hoje. Ai, já sou veterana, né? Isso, já é Terceiro debate veterana. aqui praticamente de guerra. Pra quem não me conhece ainda, eu sou Caroline Sardá, eu sou publicitária de formação, sou estudante de história, criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos, mas principalmente hoje em dia eu falo mais sobre política e atualidades, explicando pra galera como é que funciona Centrão, corrupção, entre outras questões assim. Pra me acompanhar nas redes sociais é tudo Caroline Sardá e hoje eu venho aqui pra conversar com essa galera sobre feminismo e mostrar que o movimento feminista luta muito mais pelos homens do que o masculinismo. Se alguém, por algum acaso aí, não segue a Carol ainda, se alguém é inscrito no canal e não segue a Carol ainda, sigam, né? Por favor. E é Essa eu quero isso. ouvir também. E aí, chamando aqui o Saldanha, o pessoal tá perguntando o que é masculinista, né? Todo mundo, masculinista, ninguém ouviu isso, então. É claro que ninguém ouviu, o masculinismo nem existe, gente, pelo amor de Deus. Como eu falei no último react. Quer dizer, quando a gente diz que uma coisa existe, ela existe, né? Se eu digo, masculinismo existe, existe. Mas ela não existe de fato pelo fato de que ela não é apoiada empiricamente, nem academicamente, por nada, né? Então é basicamente só a ideia da cabeça das pessoas. As pessoas inventaram na cabeça e saem falando por aí como se fosse algo realmente real, né? Só que existe só na cabeça delas. Depois a gente vai falar disso. Se apresenta aqui, ó, Saldanha, sua câmera é aquela lá, e eu quero meu presente de inútil. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu sempre se assisti, sabe? Belo bigode. Recente esse bigode. Senhor Saldanha, conselheiro e bem relacionado. Gente, o que que isso significa? Essa é a profissão dele, conselheiro e bem. O que é ser bem relacionado? Já apareci aqui já como num vídeo de uma feminista falando que eu era tóxico. Era você. Uma antifeminista falou que ele é tóxico. Quero saber. Uma antifeminista falou que o masculinista não é tóxico, porque parece que eles têm o mesmo discurso, né? Não entendi por que que ela falaria isso. Sim, Esse então. tem a Red Pill. Esse é o pior de Você tudo. era o Saldanha, eu troco. Não, mas qual Pill que você é? Então, É Green Pill? Green Pill, esse aí. Eu Ah, pronto. Agora vai ter o arco-íris inteiro Pill. Que porra é essa, gente? Não, a galera não cansa de inventar coisa. Green Pill. Porra. lembro. Por quê? Não, então, é tão tóxico, nem a Red Pill consegue. Te absorve. Mas, gente, me parece que verde não é uma cor mais tóxica do que vermelho. Porque verde, sei lá, lembra árvores. Árvores me lembram vida, né? Não, não me parece ser tóxico. Achei nada a ver. Devia ser, sei lá, grey pill, então, tipo, cinza. A Red Pill pra mim é muito feminista, na minha Ô, opinião. Fabi. Red pill é feminista. Gente, em uma frase desse cara eu já pausei 10 vezes porque é uma coisa atrás da outra, inacreditável. Acho que vai ser bom esse debate. Então escolheram o pior aqui pra mim? Ih, Não, então, aí colocaram esse daí é o pior de todos, não sei o Sei. quê. E depois, por coincidência do destino, a própria fez um vídeo me elogiando, quando ela viu o conteúdo mais a
Ah, mas é claro, tava estranho, né? Um antifeminista dizer que ele era muito tóxico. Tava bem estranho mesmo. fundo, ela viu que o negócio é um pouco diferente, né? Vamos hoje entender Vamos quem é o entender. Saldanha, então. E essa Green Pill é justamente para poder não me colocar Ah, agora que eu vi que tá Green Pill na camiseta dele. Gente. junto com algumas pessoas que pensam da galera da Red Pill. Sei, tô Porque a Red ligado. Pill, na verdade, eu vou depois falar um pouquinho. Calvo da Campari. do Campari. Enfim, não, ele é um produtor que tem suas opiniões particulares, Sei. eu não concordo com tudo, tem as minhas opiniões, e aí eu falei, Green Pill só de brincadeira, e Sei. acabou pegando e tudo mais, tá? Então eu sou Moacir Saldanha, tenho 39 anos, sou casado com a mulher mais linda do planeta, que é a Jéssica, meu amor da minha vida. Cadê a Jéssica? A mais linda que Fala oi, existe. Jéssica. Tá, Né? Eu sou pai da Lara, que é a neném mais linda do planeta também, coisa Mas mais tudo é linda. mais bonito seu? Meu filho, que é o João, tem 10 anos, medalha de ouro em raciocínio lógico, matemática, um moleque é brabo também, Nossa, mas é pra apresentar ele ou apresentar a família? Não tô entendendo. futuro bodybuilder. E sou administrador de empresa, trabalhei muitos anos nessa prática, trabalhei, por coincidência, com centenas, literalmente, de mulheres. Eu sei todos os desafios que uma mulher passa no mercado de trabalho, a gente pode falar sobre isso aqui, né? Na verdade, na prática, não na teoria, nem em história, na prática, na verdade. Já tô vendo que esse aí é inimigo da ciência. Inimigo de estudos. Eu tô vendo. É praticamente uma feminista, então. Pelo que eu tô vendo, né? Então, aí que a gente vai entender, né? Tô querendo entender mesmo. Comecei a criar conteúdo justamente num período na minha vida que eu tava, né, enfim, de relacionamento, e comecei a expressar o que eu acho correto e o que eu não acho correto. Passando mensagem para os Aí o homens. negócio foi pegando. Ah, pronto. Ah, pronto. É isso que significa ser conselheiro e bem relacionado. É coach de relacionamento na internet. O pessoal falou, caraca, eu gostei, me identifiquei. Um não monte de sei o gente quê. pedindo você aqui. Aí daqui a pouco, milhões de visualizações e várias páginas de fã-clube, e o pessoal, enfim, gostou da minha ideia, que é uma coisa que eu acho que é correto, né? Na verdade, Olha, essa é a questão que eu sou contra coach de relacionamento, porque é sempre assim, ó, são coisas que eu acho que é correto. Mas quem é você? Né? São pessoas que saem cagando regras e mexendo com o psicológico das pessoas sem ter nenhum preparo para isso, né? Sem ter estudado nada sobre isso, é tudo pensamento que eles acham, da cabeça deles, né? E, enfim, eu sempre digo, ó, eu não sou rica ainda porque eu tenho vergonha de falar coisas das quais eu não tenho domínio sobre, tá ligado? Na internet, assim, para as pessoas. Eu sinto que eu sinto responsabilidade pelo que os outros estão consumindo. Então, eu não consigo, né? Mas tem bastante gente que ganha muito dinheiro sem ter especialização em nada, sem ter estudado nada, simplesmente falando o que elas acham que é certo para os outros, né? Mas vamos lá. na época eu nem acreditava em Bíblia quando eu comecei. Só que vinha coincidir com a Bíblia. E muitos Ainda meteu a Bíblia junto. Ainda meteu a Bíblia. cristãos começaram a seguir e tudo mais. Então, é isso aí, acabou crescendo, cada vez mais. Hoje tem É óbvio que é meter a Bíblia, né, gente? A gente tá vendo aí a nova moda da internet é se converter e ser religioso. milhões de visualizações e entre outras páginas. E é isso. É um E o resumo. presente? Bom, o presente, eu sou carioca, né? Então eu falei, vou trazer um boné de uma equipe de som. Eu sou muito fã de funk antigo, anos 90 pra Tô trás. ligado. Funk de porrada, funk de que você pode imaginar. Sou cara, eu gosto de batidão mesmo. E esse daqui é um boné que eu comprei porque tem uma história, né? Que é mesmo quando eu comecei a namorar, minha mulher, pô, aí ela, vamos te levar num lugar. Daqui a pouco um monte de equipe de som, comunidade do Rio de Janeiro, os caras tudo das antigas. Ela, meu Deus, onde que eu tô? Eu fui lá e comprei esse boné na época, tá assim, já cardido, mas tá limpinho, tá? Só tá quietinho. Mande, já coloca aqui na câmera, aqui na câmera de cima, Aí, ó, ajuda ele. coisona, Aqui, ó. da época dos bailes de corredor. Um abraço pra galera do lado do Rio de Janeiro. Lá do Valeu. Rio. Isso daí, ó. Brigadão. Pancadão, quando você tiver, vai num Olha. flashback lá das antigas lá. Fechou. Vocês já viram que vai ter que controlar o tempo do Saldanha aqui, né? Fala pra caramba já, hein? Uma palestrinha. Não é? Então vamos lá. Mande. É Mande ou Mandi? Mande. Mande. Tua câmera é aquela. Se apresenta pro povo e eu quero meu presente também. Certo. Antes de tudo, valeu pelo convite aí, Vilela. Enorme prazer estar aqui com vocês hoje, em especial com a Sardá. Eu sou Mandi, sou militante há mais de 10 anos. Tô nesse debate para representar as ideias do feminismo, mas já começo dizendo que não existe um único feminismo. Já ouvi falar isso, né? Qualquer pessoa que queira debater isso Exatamente. Importante, muito importante ser dito isso desde o início. tem que começar partindo... Não, inclusive tem um debate com duas feministas. Duas feministas. Duas visões diferentes. Quando eu falo que eu sou feminista, eu quero dizer que eu defendo o direito das mulheres. Eu quero fazer esse react também do debate de feminista e feminista, porque eu não vi ainda.
Mas eu sou feminista marxista, socialista, o que significa que eu dedico a minha vida a um projeto maior de engajamento político que tem a ver com mudar o mundo, acabar com a propriedade privada, destruir a existência de classes sociais e tomar o poder através de uma revolução socialista. Só isso. Eu sou do PSTU, que é o mesmo partido do Gustavo Machado, sou também de uma organização chamada Rebeldia, por isso que o meu @, nas redes sociais é mande.rebeldia, então já digo aí, pessoal, podem me seguir. E Não olha... tem nada a ver com a banda Rebelde lá. Não, tem nada a ver. E a tatuagem que eu tava tentando ler, o que tá é uma casinha? Uma casa é uma coisa que se encontra, uma casa pegando fogo. Nossa, olha só. É um trecho de um conto, eu gosto muito de ler, inclusive o Qual meu conto? presente tem a ver com isso. Tem? Mas qual conto que é? É um conto de um escritor angolano chamado Ondiak. O nome é Memórias para um Velho Abacateiro. Tá. E aí a frase atrás. original é: uma casa está em muitos lugares, é uma coisa que se encontra. Tá. Eu gosto muito. E o livro que você Mas trouxe? antes de eu te... Não é bem tá. o livro. Antes de eu te dar o presente, quero falar o seguinte. Dentro da esquerda Nossa, mas que ansioso que ele é, né? também tem um monte de diferença entre quem é quem. Se no Claro. feminismo tem, e nós aqui Poxa. nos reivindicamos feministas marxistas, quero dizer que dentro da esquerda eu faço parte daquela vertente que hoje é a oposição de esquerda, o que é o governo Lula. Nós não temos nada a ver com o PT. Isso é importante, porque as pessoas têm um ideal que a esquerda revolucionária. é tudo... É? Assim, é o que eu me reivindico. Tá. A esquerda, revolução de verdade, pra valer. Que as pessoas acham que esquerda é tudo PT, Venezuela, e isso não tem nada a ver Coloca com o que eu tudo no mesmo acredito. caldeirão, né? Acho que tá ficando cada vez mais importante falar isso, né? O povo não tem muita noção que o Lula tá cada vez mais de centro do que de esquerda. O meu presente é uma coisa que eu mesma fiz. Eu gosto muito de ler, gosto muito Coloca- de coloca na escrever, câmera, gosto muito de fazer coisinhas envolvendo poesia. Isso aqui é um recorte de uma revista Deixa eu com ver. um bordadinho que eu fiz. Ah, deixa eu ver. Mergulho legal. no abismo. Uma frase que eu achei bonita, que o abismo não necessariamente é uma coisa ruim. Mergulhar no abismo pode ser Às mergulhar vezes na imensidão. Às vezes é necessário, né? Mergulhar no próprio abismo. Então, Obrigado demais. É Jamili. É do Jamily. jeito que você quiser, Jamily. mas eu chamo de Jamile. Eu tô quase chamando de Melissa Submissa. Porque a Melissa Submissa é advogada dos homens, né? Mas muitos Eu nunca pensei que eu fosse ver na vida real alguém falando que é advogada dos homens. Eu acho incrível, gente, sério, com a primeira vez que eu vi, eu simplesmente não acreditei, tá ligado? colegas me chamam exatamente do jeito que tu fala. Jamili. Jamile. Isso mesmo. A tua câmera é aquela lá. Se apresenta pro povo e meu Pessoal, presente. meu nome é Jamile Venceslau, sou advogada, especialista em crimes sexuais, no direito do homem e conhecida aí por alguns que a pessoa que criou o direito do homem no Brasil, Nossa, e ela tem orgulho, né? né? E aí fui convidada nesse debate maravilhoso com pessoas incríveis aqui presentes e preparei um presente que na minha visão não é nada de novo, mas você falou inútil. O que você não usa mais. Olha Poderia só. deixar aqui. Isso, ele Isso. estava quebrado, de escanteio no meu escritório. Aí quando eu pensei inútil, eu vou levar esse daqui. Que é a justiça. Isso, por quê? A justiça toda Sem a purpurinada. balança, na realidade, na minha visão, quando nós estamos falando de direito do homem, direito do pai, eu penso exatamente na justiça sem a balança. Tá. Por quê? Vamos ver o que ela vai falar. Porque, infelizmente, aquilo que a gente pensa sobre, por exemplo, uma ação de guarda, onde... Ah, e tem já uma vai guarda- entrar no debate. É, então isso vamos mesmo. deixar para depois. Agora é só a apresentação. Eu quero saber por que depois da balança. E esses livros aí você vai falar também. Ah, eu trouxe um presente útil. Ah, tá. Útil mesmo. Principalmente Ela é diferentona, ela trouxe 2 presentes. para você. Olha Manual só. do Homem Inteligente. Então, o Isso programa mesmo. chama Inteligência Limitada. Sobrevivendo contra as falsas acusações. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, foi ela que escreveu isso, pelo amor de Deus, não pode ser. Tá. A Fabi, ela me faz falsas acusações. De que eu não sou grato a ela o suficiente. E é verdade. Eu agradeci toda a equipe que tá cuidando de mim, médico, personal e tal. E esqueci da Fabi. Ela ficou bem? Não, tá até hoje. Levou pro coração. Levou pro coração, cara. Mas agradecer a Fabi que cuida de mim. Vamos lá então, gente.
Vamos, antes de começar, explicar aqui as regras, né? Primeiro bloco, a tema livre. Cada debatedor fazendo de 3 a 4 perguntas. Para cada pergunta, 3 minutos para perguntar, 5 minutos para a resposta, 3 minutos para a réplica. Voltamos. Isso daí é de 3 a 4 perguntas para cada dupla, né? Então vocês podem perguntar junto e podem responder junto, Claro. ou um falar e outro. Vocês se viram aí, tá tudo, que já vi que todo mundo é civilizado aqui. Quem quer começar ou eu escolho? Você escolhe. É? Então vamos pelo bigode aí. Eu gostei do bigode, Saldanha. Vocês começam 3 minutos para a pergunta e elas 5 minutos para a resposta e 3 minutos para a réplica. Vamos ver o que vai sair aí. Posso começar, né? Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É o seguinte, tendo em vista que eu acredito até que o feminismo, numa forma geral, acaba beneficiando mais os homens do que as mulheres. Esse é um grande fato, né? Porque Esse é um grande fato, já começou a... Esse é um grande fato. liberação sexual, ou seja, quem mais se beneficia com isso com a mulher, a gente sabe que o sexo ele é muito pior, as consequências são muito piores para as mulheres do que para os homens, entre outras situações que eu acho que o feminismo ele destrói as mulheres, na minha opinião. Consequência do sexo é muito pior para as mulheres. Gente, é por isso que lá na segunda do feminismo foi muito importante que a gente teve aí a pílula anticoncepcional para que as mulheres não acabassem engravidando de qualquer idiota que elas transassem, tá ligado? E a camisinha também, né? Né? Enfim, respeito a opinião de todas. E tem uma questão, eu ia fazer outra pergunta, mas essa daqui é muito interessante, vou colocar aqui agora. O que vocês acham, né, sobre essa questão de pensão socioafetiva? Que eu acho uma coisa totalmente injusta, que não deveria nem sequer ser colocada em pauta, no sentido da mulher escolher isso, né? A gente tem um problema muito grave que vai contra as mulheres na pensão socioafetiva, porque não sei se vocês já pararam para pensar o seguinte, tanto se fala mal de mulher com filho, né? E a gente sabe que boa parte dos homens não prestam, isso é um fato, lógico, né? Todo mundo sabe disso. Muitas passam na mão de caras aí, acabam engravidando, e os caras somem, e a mulher quer se reconstruir, uma nova família e tudo mais, ela sofre muito preconceito. Aí me vem uma lei que simplesmente coloca essas mulheres mais perdidas ainda, porque qual homem que vai querer se relacionar com uma mulher ser obrigado a assumir um filho que não é dele, parece também que ele vai ter que pagar uma pensão, sendo que o pai de verdade ainda paga também. Então, assim, eu queria saber de vocês se vocês concordam com essa lei de pensão socioafetiva, onde a mulher corre atrás e não o homem que fala, eu quero assumir essa criança, eu considero ela filho, e a mulher, ele quero ela para minha vida como um filho e tudo mais. Então, eu queria saber de vocês se vocês realmente concordam que a mulher tem que ter essa autoridade. Eu quero que ele pague, ele que se vire, e não que venha do homem, como deveria ser a situação mais justa, né? Tá. Eu quero mais essa, eu quero saber se vocês isso. Ainda tem tempo, a Jamile também, se quiser acrescentar. A Tri, né? Ele simplesmente monopolizou todo o tempo. E fez 2 perguntas, quase o tempo inteiro. Parte de lei, como que funciona, antes da resposta. Na realidade, eu queria ouvir ela. Tá, então vamos lá. Então, Sardá. quem quer falar? Sardá? Então, sobre essa questão da pensão socioafetiva, né? Eu percebo que muitos masculinistas se preocupam com algo que é minoria, digamos, nos pedidos de pensão. Já é Exato, exatamente, coisas que não existem, né? Se existe, é tipo assim, raramente, raríssimo. E eu fico pensando também, né? Se as loucas não conseguem fazer nem o pai biológico pagar a pensão, né? Vai conseguir fazer outro cara. Vamos ver. difícil homens casados. Só para explicar para quem não sabe, o filho não é... Basicamente, o filho não é seu e você tem alguma relação, algum vínculo, é padrasto ou madrasta, e a pessoa pede uma pensão socioafetiva por conta da relação. Só que tudo isso tem que ser comprovado judicialmente, né? Passa por todo um processo de ser comprovado Não é só falar. relação. Não é só chegar, fulano de tal é padrasto do meu filho, e isso faz com que ele já seja pai e tem que pagar pensão. Tem todo um tempo de relação que tu tem que comprovar, a relação do próprio padrasto com a criança, da madrasta com a criança. E se nós já temos situações onde já é difícil os homens, que são os pais das crianças, terem a pensão, né? Porra, comparado com os caras que só são um padrasto, não faz o menor sentido. É uma minoria tudo isso. Então, eu sou a favor da pensão dos dois lados, tanto de homens quanto de mulheres, porque tem uma responsabilidade. Só que ali, quando você tem uma responsabilidade com a criança, já é outra questão. E você? Não, eu acho que o Saldanha já começou aqui dando pontos pro nosso lado.
porque já disse que o feminismo defende mais os homens do que as mulheres. Acho que defende ambos igualmente, mas isso é curioso, porque se o lado de lá veio pro debate dizendo que defende os homens e acabou de dizer que a Talvez gente seja uma aqui que artimanha defende os homens. pra deixar vocês Não mais... sei, vamos ver. Talvez pode ser também que se enrolou, o que é bastante comum, Eu adoro o deboche dela, sério, eu acho incrível. vindo dos masculinistas. Atos Mas é o falhos. seguinte, atos falhos demais, Freud explica. Eu acho que o tema da pensão socioafetiva é bem importante, defendo sim, porque parte de um pressuposto de que o pai que a paternidade vai para além do DNA e da parte biológica. Sangue. E isso é para além do sangue, exatamente. Isso é fundamental, porque vejam, hoje no Brasil, a maior parte das mães são mães solo, ou seja, aquelas mães que cuidam sozinhas dos seus filhos, porque o pai geneticamente da criança, o pai de sangue da criança não seguiu com essa atribuição junto com a mulher. E eu acho que é importante sim que essa mulher, se ela vier desenvolver algum vínculo de relacionamento com alguém, que essa pessoa que adentrou na vida dela possa desenvolver um vínculo também com a criança. Porque se trata disso, sabe, Vilela? É isso que eu fico pensando, tipo assim, uma pessoa socioafetiva, eu não sei quantos anos de relação tem que ter, mas vamos supor, sei lá, a pessoa passou ali 5 anos da vida com a criança já considera essa pessoa um pai, né? Então, acho que é bem justo, assim. Significa você reconhecer que os vínculos amorosos de cuidado vão para além do sangue. Porque hoje, inclusive, a maior parte dos pais de sangue não estão nem aí para os seus filhos. Tanto que a maior parte das mães são mães solo. Então, eu acho que isso é importante para a criança, para que ela possa ter uma rede de apoio maior. Eu acho que isso é importante para a própria mãe, para que Mas essa é uma questão bem trazida dentro do feminismo, né? Sobre a criação das crianças, né? Que a mulher faz o trabalho mais importante dentro do sistema no qual a gente vive, que é a criação da nova força de trabalho. E esse trabalho, ele acaba tudo em cima das mães, e é um trabalho feito totalmente de graça, né? Que vai trazer muito lucro aí para o nosso sistema. E realmente deveria ser dever da sociedade cuidar de todas as crianças, né? Então, mas como a gente vive nesse sistema capitalista e tal, que não é bem assim que funciona, ficar tudo nas costas da mãe é foda, né? Então, sei lá, se ela arruma um parceiro que tá ali com ela, que cria um vínculo com a criança e ajuda a criar a criança também, eu acho que é mais do que justo, né? Essa pressão socioafetiva. Como a mãe te falou, tanto pra criança quanto pra mãe. Mas, a mãe principal- possa ter o direito de mas principalmente com a criança. desenvolver os seus laços, sua afetividade, a sua própria sexualidade, inclusive. E por este argumento de vocês de ser contra a pensão socioafetiva, na verdade, vocês não defenderiam a adoção. Porque a adoção tem a ver com crianças que não têm o vínculo de sangue com os pais, porque seja lá por qual motivo os pais colocaram essa criança para adoção e... Enfim, essa criança é cuidada, ou pressupõe-se dessa maneira, por pessoas que vêm de fora e que escolheram desenvolver uma relação de cuidado, afeto com ela. Então, eu acho que sim, as pessoas têm que ter o direito de poder desenvolver esse tipo de relação na sociedade. Adorei que ela trouxe a comparação com a adoção. Achei impecável. Posso falar? Vocês terminaram? Tá bom? Terminaram então. Posso falar? Então agora Deixa- a réplica. Só pra falar, eu joguei que Não, vocês têm realmente... 3 minutos. Joguei que realmente defende os homens, eu vou explicar por quê. São dois tipos de homem que existem no planeta. O que não Vamos dar onde que ele tá tirando esses dados, né? São 2 tipos de homem que existem no planeta. Ele que inventou. É que ele é um conselheiro, né? Conselheiro e bem relacionado. presta e o que presta. O que não presta, eles adoram a feminista, porque, só pra vocês entenderem, as feministas incentivam as mulheres a abrir as pernas pra esses caras. Meu Deus, que baixaria! Abre as pernas, esses caras consomem essas mulheres, bota pra ralar e depois assumem uma mulher conservadora. Isso é fato. Então é por isso que elas se beneficiam os homens que não prestam. E realmente os homens que, assim, os bonzinhos, né? Ficar até na mão dela aqui porque são feitos de otário, de trouxa e depois tem que pagar a pensão socioafetiva dessa galera que só usou o corpo das mulheres. Quando eu digo que é feminista, Eu tô falando, gente, masculinismo não existe. É só delírio é uma galera delirante. Olha o que esse cara tá falando. fortalece os homens que não prestam. Porque é coisa melhor. O cara quer só transar. Elas falam, transa, vai lá, transa. E aí, Meu, ele tá falando como se mulher não quisesse transar, gente. Tipo assim, não. Cara, eu amo viver na minha bolha, tá ligado? Dentro da minha bolha, assim, todo mundo faz o que quiser. Não existe isso de que, ai, mulher não quer transar. A mulher, ela só quer ter um relacionamento. Ela só quer se casar. Ela só procura se relacionar com homens que ela quer casar.
Cara, a grande maioria das pessoas que eu convivo, da minha bolha social, graças a Deus, ninguém pensa assim em casamento. Todo mundo faz o que quer, fica com quem quer, e muitas pessoas só querem ficar com alguém por ficar e tá tudo bem, tá ligado? Essa aí sabe, depois pode falar isso melhor, que as consequências do sexo é 100 milhões de vezes pior para as mulheres do que Gente, é só usar camisinha em anticoncepcional. para os homens. Então, a rapaziada que só gosta de, eu não vou falar, né, que só gosta de transar e botar pra ralar, botar pra sumir, adora feminista, pô. Como é que não vai gostar? Então, é esses caras Entendi. que realmente elas beneficiam. Nesse sentido. Olha só, esqueci o nome dela. Meu nome é Mandy. Mandy. Mandy, você se referiu às mães solos. De acordo com os estudos, 52% seriam mães solos. Quando você vai fazer um estudo de quais Ó, agora ela vai vir com estudo e dados, né? Ela, como eu falei no outro react, ela ama dados, os dados inventados na cabeça dela. Vamos ver o que vem aí. tipos de mulheres englobam esses dados a chegar nos 52%, você percebe que se enquadra nesses 52% todas as mulheres que se separaram. E aí, ou seja, todas as mulheres que se separaram se consideram mães solos e o sistema as considera como mãe solo. A questão é, se nós estamos a tratar de 52% de mãe solo porque acabaram também de se separar, nós estamos a tratar que existe um outro lado de pais também solo. Né? Só porque o cara é pai e é separado, não quer dizer que ele é pai solo, porque ele não tá necessariamente cuidando da criança. Como a gente sabe, a maioria deles não cuida da criança, nem assume a criança. Ou paga uma pensão ali e não tem nem contato com a criança, né? Inclusive, para você que está assistindo, muitos homens que procuram a justiça, que querem ter acesso, que querem ser pais ativos, mas são impedidos pela genitora, são impedidos pela justiça. Eu vou te dar um exemplo agora. Quando o pai entra querendo ter acesso aos seus filhos, a justiça coloca finais de semanas alternado. Finais de semanas alternado dá 4 dias ao mês. Você que está me assistindo, você acha justo? E o pior, que essas mulheres acabam pregando aí que são mães solas, sendo que existem homens, pais, querendo ter acesso aos filhos, querendo se fazer presente na vida dos filhos, mas são impedidos não só pela genitora e muitas das vezes pela própria justiça. Eu queria saber, é porque ela fala essas coisas, mas eu queria saber qual é a porcentagem de pais que realmente procura ter a guarda da criança, né? Tipo, se ela trouxesse esse argumento juntamente com esse dado, aí eu poderia levar ela a sério. Por isso que eu te apresentei esse presente que, na minha visão, é inútil, mas fala muito sobre o tipo de sistema que está ocorrendo hoje. Que não tem uma balança justa. Isso mesmo, porque pai não é menos, uma mãe não é melhor do que o pai. Ambos têm todo o direito de estar presente na vida dos filhos. O problema é o pai querer, né? A hora de vocês perguntarem pra eles. Quer começar? Pode perguntar. É uma pena que não dá pra responder, né? Não, então, vocês têm 3 minutos. O que a gente faz normalmente tem 3 minutos pra comentar e pra perguntar. Você pode comentar no começo e deixar a pergunta pro final. E se sobrar tempo dos 5 minutos... Aí você perde. Se perdeu. É. Tá bem. Não, comentar rapidinho. Acho que a Jamile não fez a lição de casa dela, porque não é a primeira vez que a gente debate, Jamile. Como assim? Ai, eu amo ela. Você não sabe nem meu nome? Então você não pesquisou nada sobre as minhas ideias, o que eu acho? Enfim, muito ruim. E essas mães que são separadas, é verdade, não é 52%. O dado de mães solo são 55%, tá? E dentre elas, sim, inclui mães que são separadas. Agora eu te pergunto, por que a guarda não é compartilhada? Porque aí entra uma questão, né? Sobre isso vocês não falam. Mas veja, eu quero debater aqui os direitos trabalhistas. O fim da escala 6x1, que é uma pauta que tomou aí grande amplitude na sociedade, que é fundamental quando a gente vai debater o direito das mulheres, em especial da classe trabalhadora, que é justamente o setor, dentre as mulheres, que o feminismo marxista olha, presta atenção e quer emancipar. O fim da escala 6x1 é fundamental. Fundamental, porque tem a ver com você reparar historicamente aquelas pessoas que na sociedade têm a dupla, a tripla jornada de trabalho e que não tem tempo para sua família, não tem tempo para o seu lazer, não tem tempo para o seu estudo por causa dessas demandas. É muito curioso porque os masculinistas não falam nada sobre esses temas que afetam o mundo do trabalho e a vida das mulheres nesse sentido, a dupla, tripla jornada, porque muitas vezes, inclusive, querem que as mulheres fiquem encerradas dentro de casa, esse mesmo o papel que os masculinistas atribuem às mulheres. Mas aqui é interessante porque tem a ver também com o direito dos homens. Veja,
o homem trabalhador, da classe trabalhadora, que tá num trabalho 6x1, qual é o tipo de vida que esse homem tem? Porque hoje nós estamos vendo grandes dados muito altos de burnout diante do Suicídio trabalho, masculino, né? suicídio masculino, depressão masculina. Nós estamos numa sociedade, num momento do capitalismo, que o capitalismo está em ruína, e aumenta a superexploração sobre a classe trabalhadora, sobre mulheres e homens. O fim da escala 6x1 é uma escala de trabalho que corrobora, que piora, que afeta as condições de vida desses homens. E junto ao debate do fim da escala 6x1... A escala. Isso, desculpa, a escala, tá correto? Junto à demanda do fim da escala 6x1, tem também a demanda da revogação da reforma trabalhista. Veja, os masculinistas sempre dizem que é a comprovação de um privilégio da mulher é que a mulher pode se aposentar com menos tempo de contribuição do que os homens. Isso é fato, porque a mulher, em geral, é aquela que cuida dos filhos diante desses dados que a gente Tem apresentou. dupla jornada. Dupla jornada ou tripla jornada. Então, pelo menos a gente pode agradecer que a Constituição ainda entende isso, né? Que as leis pelo menos entendem que a mulher tem a dupla, tripla jornada de trabalho. Que é pior. E, inclusive, as mulheres que estão principalmente em dupla e tripla jornada são as mulheres negras. Então, Essa assim... pergunta, tá? Claro. Diante desse cenário, fim da escala 6x1, necessidade de revogar a reforma trabalhista que piorou os direitos trabalhistas, a reforma que foi aprovada em 2016. Eu quero saber o que vocês defendem para os direitos da classe trabalhadora. Posso só falar sobre a escala 6x1? Deixa eu perguntar uma coisa. Você já fez alguma escala na sua vida? Já. Você já gerenciou uma loja na sua vida? Meu Deus do céu. Óbvio que ele vai provavelmente defender, né, os donos das lojas, porque não tem como, né, tu fazer as pessoas trabalharem menos e dar os direitos trabalhistas para elas, né, porque senão aquele quiosque vai ter que ser fechado. Porque, assim, eles querem ter um negócio, mas eles não conseguem dar um mínimo de subsistência para a pessoa que está trabalhando ali ter uma vida digna. E eles acham isso justo, né? Se tu não consegue fazer isso, então quem sabe tu não fecha este quiosque. Gerenciar a loja não, mas Já fui trabalho... vendedora de shopping, olha, 6x1. Eu Pra também quem- já fui 6x1 em farmácia. Então, nenhum momento eu perguntei se você já foi 6x1, se você já fez uma escala na sua vida. Se você já teve Já que entregar- fiz. Escala ou... Já Trabalhei e trabalho até hoje. Não, Sim, já Não, fiz, já montei você- escala de pessoa, com as rotativa, regras e tudo mais. horário. Então, assim, primeira coisa, eu sou totalmente. Acho que. Eu já vi debate falando sobre esse assunto. Eu nunca vi uma pessoa na vida ser a favor de escala 6x1. Nunca vi. Acho que o cara tem que ser um retardado. Eu já vi vários. Eu nunca vi. De direita. Eu nunca. Eu, assim, o cara. Só ser a favor, ele tem que ser um retardado. O que ele pode falar é o seguinte: você quer que faz uma escala 6x1? Ok. Você tem dados ali, você consegue sentar com um médio, pequeno empresário e montar com ele uma escala. A gente sabe quanto que custa um funcionário, quanto que de imposto que esse cara tem que pagar. O cara às vezes tem uma lojinha, tem 3 funcionários rodando. Mas é que é isso que eu tô falando, gente. Tipo assim, foda-se. Se tu é um pequeno empresário que não consegue dar o mínimo de direitos trabalhistas e o mínimo de vida digna pra pessoa que tá trabalhando pra ti, tu não deveria existir, né? A tua empresa não deveria existir, sabe? O mais importante de tudo é, em primeiro lugar, as pessoas terem direitos. Aí as pessoas têm os direitos. Custa tanto um funcionário. Tu consegue contratar esses funcionários? Se tu não consegue contratar esses funcionários tendo os direitos para eles terem uma vida digna, então talvez tu não devesse ser um empresário. Dando plantão e o próprio dono roda plantão para poder não deixar a loja fechada. Como que esse cara, de repente, num DRE lá, se vocês sabem o que é DRE, provavelmente sabe, como que esse cara vai colocar mais um funcionário, não que eu seja contra, mas as pessoas que são contra, né, eu também sou óbvio, quer dizer, eu sou contra, mas as pessoas que querem para ontem isso, vão sentar com todos os empresários, que eles têm um negócio desse tamanho entrando neles de imposto, para poder, fora as outras questões e tudo mais, vão sentar com cada um deles e falar, olha, esse é o caminho, vamos diminuir esses impostos pra gente, vamos cortar do Estado, né? Porque a gente sabe que o Estado, na sua grande maioria das vezes, é um câncer pra sociedade, não resolve nada, pra não falar palavrão, em respeito às mulheres. Pode falar. Né? Não, eu respeito as mulheres. Tá. O que acontece? Porra nenhuma. Eu respeito as mulheres. Já falou um monte de palavrão antes, falou, porque essas mulheres ficam abrindo as pernas. Mas agora ele respeita. Você Não fala. vai falar porra nenhuma. Porra, que palavrãozão, hein? Aí o que acontece? Algo a gente concorda, o Estado não serve pra porra nenhuma. Não serve pra nada. Aí a questão é, quando você pergunta, vai cortar no sangue lá dos caras lá de cima em relação à alta carga,
Vamos sentar com cada um, ou ter um planejamento para poder estruturar essa nova escala, porque para cá contratar um funcionário é que, de repente, não sabe, a gente paga um cara R$1.500, que é um salário horrível, só um imbecil vai ser a favor desse salário, só que o empresário às vezes tem que botar 3 mil, porque é um bando de imposto que acaba com a vida É que tem gente que odeia empresário, né? Ô, empresário, mas eles que empregam, tem os grandes, tem os banqueiros, mas também tem aquele que até se coloca como funcionário para economizar dinheiro. Vai ter um estudo lá, vai ter um É que daí a questão, né? Tu fala de taxar as grandes fortunas, a galera fica doida, né? A galera não quer. Taxar as grandes fortunas, ninguém quer, né? suporte do Estado, ou é só se vira como eles sempre fazem e que se dane? Aí sabe o que acontece? O seu Juarez fecha a loja e tu é desempregado. Será que tem? Tem isso, entendeu? Mandar, mas e aí? Vamos dar o suporte pros caras que tá no chão de fábrica, empresário que bota a mão na massa, lava vaso cagado? Porra, os caras falam da porra do negócio, nunca fez uma escala na vida. Não, mas ele não ia falar palavrão em respeito às mulheres. A outra imbecil lá de uma deputada, não sei que aquela idiota, foi falar, tem que ir pra 4 para 3. A filha da polícia nunca fez uma porra de uma escala na vida. Aí quer, se vira empresário médio, de repente a C&A, o McDonald's, vai se ferrar, beleza. Não, mas aí, E o beleza. ferrado que tá lá, desculpa. Você tá falando de Não, mas- empresário, mas- show. Mas deixa eu te perguntar, tu já Sardá, trabalhou na 6x1? não quer deixar ótima, pra depois. Ótima pergunta. Mas vocês não querem Só fechar de- e depois eles comentam? Tipo, a Não, gente claro, entra claro. do lado do Sim, trabalhador, é. entendeu? Não do O empresa. pessoal tá perguntando É se lógico. não foge muito do assunto isso. Não. Pode ou não? Não. Vocês foram... A resposta eu acho que fugiu. Só de... Não fugiu não. Eu tô falando assim, a resposta foi, você é foi contra, você é pro lado contra, empresário. você é contra, 6x1? Todo mundo é Na verdade, contra. pergunta que não tem nada, né? A gente não tem. Eu sou contra. Essa é a resposta. Só que a minha revolta é que os caras querem fazer bonitinho pra população, aí joga essa contra. Mas tá, e aí? Qual é a solução? Te respondendo. Só de McDonald's eu tenho 8 anos de empresa. Você achava justo. Não. O trabalho de Mas- quem tava no Mac. Acho que você não entendeu, né? Eu falei que eu não acho justo. Então, aí que tá, mas você não pensa no lado do trabalhador que ele já trabalha e produz isso? Ele produz exatamente o que é pago pra ele. Se não tiver o trabalhador no McDonald's, como é que funciona o McDonald's? Mas minha Entendeu? minha Tira todos os nobre, funcionários do McDonald's. Como é que você vai ter minha o lucro do nobre, mas eu McDonald's? acabei de falar que eu sou contra, mas eu Então, acabei aí de que tá. usar o Mac como exemplo. O McDonald's, de repente, vai cortar no lucro e vai conseguir se adaptar. Mas a questão é, quantos empresários pequenos vão fechar as portas porque não tem condição de contratar mais um funcionário, porque ele próprio lava o vaso cagado. Vocês entenderam que Mas é que essa é a questão, gente. Tu quer empreender, mas tu tem que ter condições para empreender. Eu entendo que talvez pequenos empresários tenham muito mais impostos do que grandes empresários. Isso é uma realidade no país, né? Até porque ninguém taxa grandes fortunas, o que deveria ser feito. Mas como eu disse, tu vai falar sobre isso e ninguém quer fazer também, entendeu? E aí entra nesse impasse. Tá ligado? E aí quem se fode no final é sempre o trabalhador. Então, o trabalhador ele tem que se fuder em prol do pequeno empresário querer empreender. Entendem? É complicado. não existe uma pessoa... Não, vamos fazer uma estrutura para poder fazer essa questão e pegar nesse pequeno e médio. Se eu entendi, Só de Mac são vocês 8 anos. você é contra, mas tem que ter uma contrapartida. Mas a favor. Não. Tipo, ele é a favor. Não. Sim, mas ele quer ver como Eu queria entender, De repente elas não entenderam. Não entenderam. Eu sou contra. Ele falou o tempo todo, ele tá criticando o tempo todo, mas aí elas que não entenderam. Só que eu sou a favor de o Estado, não todos, claro, não todos, tá? Os imprestáveis que estão lá no comando, Diminuir não imposto. todos, ter o mínimo de decência antes de propor alguma coisa, de ir lá segurar os empregos dos pequenos, dos pequenos, ir lá ajudar os caras. Tipo assim, porque vai ter seu Juarez, vai fechar a padaria dele, que só tem 3 funcionários. O seu Fernando vai fechar a lojinha de roupa dele. O Mac, a C&A vai só perder lucro, mas vai ter. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Eu sou contra, óbvio. Comentários. Ainda tem tempo aqui pra nós? Tem... Não, Dessa acabou. bancada? Agora é com vocês. Típico do lado masculinista, o homem falar e não deixar a mulher falar, né? Segunda vez. Não, eu Os eu 5 começo, aí minutos, você que a fala gente teria depois. 5 minutos, É. mas a Sardá, ela atrapalhou. Não, Ela acabou mas comentando. 10 segundos. Se você quiser... Tá. Ele pausou, mas se quiser... tem Então que- tá bom. Então Não, mas se você quiser mais 10 segundos, eu dou mais 10 segundos pra eles, 15 segundos. Se vocês precisarem de mais, eu dou um pouquinho de tempo Não, pra eles. tudo Você bem. quer um É pouquinho? isso? Não, Não, pode que falar. ele falou que pausou, então tudo bem. Vamos lá. E pausa o delas também, ou zera? Zerou. E quando voltar pra pergunta de vocês, vocês têm 3 minutos, vocês podem comentar o que faltou e depois só no final fazer a pergunta. Fechou. Então tem tempo.
Manda lá pra réplica de vocês. Não, eu tô a favor de você ter medidas através do Estado para ajudar o pequeno empresário. Acho Tem que que sobre ter, né? isso tem que ter. O problema é o grande empresário que lucra horrores e que é favorecido pelo Estado. Então aqui, inclusive, nós já vamos começando a ver que essa dicotomia que os setores da direita fazem, de que o Estado é uma coisa e o mercado é outra, isso não existe. Eles estão completamente imbricados. Mas é que o que é importante para nós aqui é o seguinte: o fim da escala 6x1 é relevante diante de uma necessidade da vida das mulheres, da dupla e tripla jornada. E tudo bem, você diz que defende, mas não diz que defende por isso, mas se eu entendi, você tá falando que é a favor do fim da escala 6x1 porque a escala é ruim, etc, mas não necessariamente a ver com o direito das mulheres, tranquilo. Mas então, qual é a proposta de vocês em relação à dupla e à tripla jornada? Porque isso é uma realidade cruel da vida das mulheres, que impede que a mulher possa se Como que desenvolver. lá fora tem alguma solução boa em algum país sobre isso? Existe redução já Existe, de né? trabalho em países que são mais desenvolvidos no sentido econômico. O caminho né? é esse, Então, né? O caminho é esse. Quanto porque mais você a prospera o redução da jornada país... aumenta a produtividade também do trabalhador, que fica exausto, não tem tempo Não, de e descanso, você tempo coloca de mais lazer, gente família, trabalhando, né? Faz sentido, né? Você diminui a escala de uma pessoa, Tem que coloca contratar mais. ativa, e você gera empregos também nesse sentido. Você aumenta o número de empregos. Mas é que geralmente, é realmente essa questão que a Mandy falou, né? Que a gente fala que no Brasil as grandes fortunas não são taxadas e quem é detentor dessas grandes fortunas são os grandes empresários, que são as pessoas que estão realmente explorando, né? Sobre os pequenos empresários. É isso, né? Parece que as pessoas, quando nós vamos defender, elas sempre defendem primeiro todo mundo menos os funcionários, né? Então, na situação atual que a gente tá, não é justo. O funcionário tá trabalhando nessa escala desumana, mesmo que seja para um pequeno empresário desfavorecido. E as medidas, elas realmente têm que vir do Estado, né? Que tem que tentar ajudar, né? Com medidas, esses pequenos empresários e tem que taxar os grandes empresários de fato, né? De pessoas desempregadas estão ali no exército de reserva esperando para ser empregado, entendeu? Então, Que é a escala 4x3 que ele falou que é um é o dos absurdo e deputados, tal. pô. É. Você fica bravo com o É. Estado, mas é a escala dos deputados. Então 4 a gente tem que dias colocar pra na descansa cabeça, 3. vocês por um, Mas eu sacou? acabei de falar agora. É. Isso, o Estado também tem que ser criticado, porque é porque eles necessitam. Claro, A gente claro. trabalha 6x1 e eles trabalham 4x3. Mas eu só falei mal do 3x4, Estado até né? agora, né? Dos emprestáveis, né? Eu só falei É. mal. Eu concordo Então. com ela. E o Pavanato trabalhou 4 dias e já foi parar no hospital, mas assim que ele assumiu. Mas Eu amo ela. Acontece, mas Isso um deixa em off. feminista, né? Isso é mais um Deixei off, falou todo mundo. antifeminista. Mas essa escala 4x3, ela inclusive existe em outros países, Vilela. E ela é recomendada, porque ela traz ganhos positivos Claro. para o que é o trabalhador. Mas aqui o debate, acho que a minha perspectiva sobre isso, desde o mundo do trabalho, é que o funcionamento, a organização do trabalho na sociedade deveria ser outra, que não deveria penalizar as mulheres e a classe trabalhadora de maneira geral, que não deveria nem existir um empresário, deveria ser todo mundo pensando para a sociedade prosperar. Mas, enfim, retornando aqui à temática mais nossa mesmo, também não vejo medidas que vocês apontem que defendam essa situação de saúde mental dos homens. Então, me parece que quem pauta hoje saúde mental e quem debate os problemas de burnout, ansiedade, no geral da sociedade, somos nós. Tá, então... Temos... tem mais Tem 10 mais- segundos. Tem mais algum tempinho aí? Quer- Vai ser dos 10. Tá, agora, pergunta 3 minutos, pode começar comentando sobre Tem isso. réplica? Ela teve réplica? Não, agora, quando você faz a pergunta... Não é você- que ela, naquela hora ela teve réplica? Não, então... Eu usei o tempo a da réplica, pergunta. a réplica é dele. Ah, foi. Agora a réplica... Sobrou o tempo de pergunta do Saldanha? Não, tá tudo certo. Agora a gente vai pra segunda pergunta de vocês, mas Meu Deus, mas ela tá mais perdida que sei lá o que, mano. vocês podem usar esses 3 minutos pra comentar alguma coisa do assunto Perfeito. anterior também. Vocês defendem, de acordo com vocês, feminismo seria pró-igualdade para ambos os sexos. Vocês são a favor ou contra que a Lei Maria da Penha seja estendida também para homens vítimas de parceiras violentas? Mas você não quer comentar mais? Já tem bastante tempo. Não, que eu quero usar o tempo para Tá. tréplica. Pode? Não, mas aqui não. né? Não, esse tempo não fica pra tréplica depois. Não, mas foi o que ela fez. Não fez, não. Foi feita a pergunta, depois voltou Não, para ela não, ainda tô para cont- tô comentar.
Ah, louca, né? Torno certinho aqui. Eles usaram 3 minutos pra pergunta e 3 minutos pra réplica. Achei estranho É. que depois ela disse, se desse pra comentar, aí quando voltou pra ela foi lá e comentou. Então, Seria mais porque ou menos uma tréplica. porque vocês Aí vão foi o que tu falou, disse, não, ela usou o tempo da pergunta. Então, é por isso que eu falei, agora é o tempo da pergunta, você pode usar pra comentar. Você entendeu? Não, eu quero comentar depois, igual como ela fez. Não, mas aí vai a pergunta pra ela. Aí Isso. ela vai poder comentar na Gente, que papo de maluco. Pode ir, pergunta. pode, só que assim, Não, mas- quando ela fez a pergunta, o que aconteceu? Então, Veio mas- pra nós, e aí o que foi que ele foi lá, comentou, voltou pra ela, Sim, porque era a vez dela da no réplica. caso da réplica, né? E quando é a Mas pergunta... eu já, não, eu já então, finalizei minha pergunta. mas quando é a pergunta, vocês têm 3 minutos pra gastar como quiser. Isso. Não, eu entendeu? sei- Tá bom, então E- tudo bem. mas aí a próxima, quem vai fazer a pergunta é ela vai Perfeito. ter 3 minutos. Tá bom. Então, eu já fiz a pergunta, já dá tempo para vocês pensarem. Eu queria comentar algumas coisas. Por exemplo, eu não sou obrigada a saber seu nome, muito menos estudar a tua vida, viu, ô Mande? Tá? Segundo, você não tem domínio do assunto para falar sobre guarda compartilhada. Você não sabe como é, tanto que você fala, por que não pede guarda compartilhada? A regra hoje no Brasil é a guarda compartilhada. Mesmo os genitores querendo se fazer presente na vida dos filhos e sendo fixada a guarda compartilhada, é colocado como lá de referência o da mulher. Porque o próprio judiciário, infelizmente, mesmo colocando todas as provas, considera culturalmente que a mulher teria mais aptidão para ficar com a criança, mesmo o pai querendo se fazer presente. E mesmo estando guarda compartilhada, quando nós falamos de convivência paterna, é estabelecido esses finais de semana, tá? Então, antes de falar, primeiro estuda, senhora Mande. Olha, eu super levaria em conta uma pessoa falando isso pra mim, se não fosse ela. Adri, se eu não tivesse visto o debate dela anterior, tipo, se eu não soubesse que ela inventa as coisas da cabeça dela. Eu levaria a sério de qualquer pessoa. Se eu tomasse um chapisco desse, eu ia levar a sério. Mas vindo dela, E aí eu vou só refazer a pergunta novamente aqui. Por favor. Vocês são a favor ou contra que a Lei Maria da Penha seja estendida também para homens vítimas de parceiras violentas? Se você me comprovar com dados que eles são um grande número de Eu te casos de comprovo violência hoje. doméstica, Te comprovo de hoje. acordo com o Datafolha, é óbvio que ela vai comprovar, de novo, com os dados que ela inventou na cabeça dela. Vamos ver, vamos ver. e IPEA, a violência contra homens, eles representam uma minoria dos casos, a grande maioria são mulheres. E esse é o dado mais recente do IPEA, violência contra homens. Lembrando que existem estudos exclusivos sobre as violências que os homens sofrem. Eu posso falar? Então, nesse sentido, eu acho que se nós temos comprovações de violências contra homens, nós devemos ter políticas públicas voltadas para isso. Talvez não necessariamente a Lei Maria da Penha, mas algo específico para os tipos de violência que os homens sofrem. Isso, inclusive, é algo que eu não vejo os masculinistas fazendo. Pensando em políticas públicas eficazes para as violências que os homens sofrem. Altos índices de suicídio, encarceramento em massa de homens negros, violência policial matando os jovens negros. Eu não vejo, inclusive, vocês se posicionando quando um menino negro é morto na favela. Vocês dizem defender os homens, mas os meninos mortos por policiais não entram nessa conta. Quando vocês vão defender políticas voltadas para homens, sempre são envolvendo políticas relacionadas a mulheres. Quando é algo envolvendo Maria da Penha, não, nós temos que incluir homens na Maria da Penha. Se envolvem questões de violência sexual, não, calma, a falsa acusação. Os direitos dos homens envolvem falsa acusação. Nós só vemos vocês defendendo políticas públicas envolvendo... Ou seja, eles só defendem coisa que não existe. Entendeu? Eles só defendem coisas que são tão pequenos, é tão pequeno o número dos casos, que estatisticamente a gente considera que nem existe. Entendeu? Guarda, que muitos homens nem sequer têm desejo pela guarda dos filhos, colocam nas costas das mulheres, tanto que a maioria das mulheres são mães solo, né? Mais de 50 e poucos % que nós temos aqui. Nós também percebemos que vocês falam sobre pensão socioafetiva, tem medo de ter responsabilidade com uma criança que você é padrasto, que você tem um vínculo afetivo, né? Tem medo de criar esse vínculo que não é sanguíneo. Vocês falam também de falsas denúncias de estupro, ao invés de vocês se preocuparem com os abusos de meninos que acontecem e são muito subnotificados. Então, eu honestamente não sei por que vocês se preocupam com coisas tão pequenas, de tantas minorias e tão de casos de exceção, ao invés de pegar os casos de maioria. Os casos de maioria de homicídio masculino, de abuso de meninos, de violência policial, de maioria de homens em situação de rua. Eu mesma não vejo masculinistas se juntando para levar marmitas para homens em situação de rua, para ir lá perguntar o que aconteceu com eles, se eles precisam de emprego, se foi alguma questão de droga. Não vejo, inclusive, eles se preocupando em nada com homens que fazem uso de drogas, que são maioria, inclusive, comparado com mulheres.
eu vejo, na verdade, vocês pegando políticas que são feitas para as mulheres defender a violência que mulheres sofrem dos homens e pegando violências que homens sofrem e direcionando não para as políticas públicas eficazes, mas pegando leis que são de mulheres e pensando como que a gente vai tirar essa lei da mulher ou como a gente vai inserir o homem nessa lei, sendo que o homem está em todas as leis praticamente do Código Penal, do Código Civil e todas as legislações que nós temos no Brasil. Então, quando nós temos legislações específicas para as mulheres, como em caso Maria da Penha, porque tem dados sobre isso. Agora, podemos sim ter uma política pública feita para casos de homens que sofrem violência doméstica. Mas aí se cria outra lei pensando nas políticas públicas voltadas para as pesquisas dos homens. É que essa questão, o que eles querem é invadir os espaços das mulheres. Eles querem adentrar, eles querem encher a porra do saco. Eles querem ser a vítima. É isso que eles querem, entendeu? Eles não estão nem aí pro que homens sofrem ou deixam de sofrer. Eles não estão nem aí para as opressões que perpassam, né, todas as camadas aí da sociedade que fazem com que muitos grupos de homens sofram na sociedade. Eles querem encher a porra do saco das mulheres e desvalidar tudo que elas vivem. É isso que eles querem. Como nós temos violência contra homens na Datafolha. Pega os dados e cria políticas públicas. Não é difícil, mas os masculinistas não fazem isso. Eles só colocam todo o ressentimento e frustração em cima das leis feministas, que são supostamente misândricas, não é mesmo? É até 5, né? Tô É correto? 5 minutos. Tá. Não, veja, Jamile, acho que você não tem obrigação nenhuma de saber da minha vida. Mas uma vez que você vem para um debate contra mim, acho que o mínimo que você devia fazer é saber quem eu sou e saber meu nome. Demonstra que faltou fazer um pouco da lição de casa aí. Tipo assim, obviamente, tu não tem obrigação de saber quem tu é, mas assim, quando tu vai pra um debate, não precisa saber quem eu sou, mas tu tem que saber a pessoa que tu tá debatendo com. Se tu não procura saber a pessoa que tu tá debatendo com, isso demonstra que tu não tem muito interesse, né, em estar debatendo com nada que a pessoa que ela vai dizer. Tu só vai vir aqui repetir as mesmas merdas que tu fala sempre, que a gente já sabe, que a gente já viu no nosso debate, né? Mas eu também assino embaixo tudo que a Sardá falou. Defendo a Lei Maria da Penha, defendo a ampliação e o investimento na Lei Maria da Penha. Inclusive, acho que no Brasil nós precisamos de mais investimento em políticas contra a violência às mulheres. Hoje, mesmo no governo Lula, há um desmonte do que é a política nacional de mulheres e corte de verba, e as delegacias estão perdendo estrutura, e isso está afetando o andamento dos inquéritos. Eu defendo um cenário completamente oposto. E acho que precisa ser alargado. Por isso também que eu acho que é uma vitória a medida que foi votada recentemente, que amplia a Maria da Penha para mulheres trans e travestis, acho que isso é importante, que coloca a tornozeleira eletrônica nos homens que são denunciados e são reconhecidos pelo juiz como agressores. Agora, beleza, eu também sou a favor de investimento em políticas que você possa voltar para os homens que são agredidos. Sou a favor completamente disso. O problema é que aqui tem uma desigualdade tremenda. Nós estamos falando de uma situação social em que mulheres são assassinadas e violentadas por serem mulheres. E isso é um cenário drástico. Nós estamos com vários dados aqui, entendeu? Nós não vemos o mesmo cenário em relação aos homens. Então, sim, é necessário que a Maria da Penha exista e seja voltada especificamente para as mulheres, como vem acontecendo, e que se amplie. Vocês têm noção, né, que o número... Desculpa, achei que a gente tinha tempo ainda. Não, agora é com vocês. Eu acabei com A réplica. É que se ela continuasse, a Jamile ia ter um treco aqui. Ia surtar. 3 minutos. Depois a gente fala. Iniciaram esse debate já falando que não existem dados de violência sendo o homem como vítima. Vejam só. Ó, ela vai trazer os dados das violências totais de homens como se fosse de violência doméstica. Só que não. São violências totais. Eu já tô falando agora porque eu tenho certeza que ela vai fazer isso. Porque é o que ela faz, é o que eles fazem, entendeu? Eles pegam, eles distorcem os dados pra falar o que eles querem. E eles, sabe? E chega, me dá uma raiva de ver isso. Ela vai falar das violências que os homens sofrem, mas nenhuma delas vai ser violência doméstica. Mas ela vai dizer como se fosse violência doméstica. Quer ver? Em 2024, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou que 46.328 mortes violentas intencionais, sendo que 99,3% são do sexo masculino. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que estuda sobre o feminismo, falou que apenas 6% dos homicídios
de homens são cometidos por uma parceira. 6%. 46.328 pessoas, 99,3% Gente, mas ela tá nervosa. desses seriam de homens. Se a gente fizer um cálculo, considerando os 6% desses homicídios que são cometidos por parceiras de acordo com o IPEA, chegamos a 2.760 homens mortos por suas parceiras. Ainda no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídio no ano de 2024, no mesmo ano que eu citei, 1.467 mulheres que foram mortas, e sendo configurado feminicídio. Só que 8,7% são de pessoas que não são seus parceiros íntimos, nem seus ex-parceiros íntimos. Se eu pegar 1.467, diminuir de 8,7%, eu chego ao valor de 1.300, ao total de 1.340 mulheres mortas por seus parceiros íntimos ou seus ex-parceiros íntimos. Mas ela deu tanta volta que eu já fiquei tonta com o que ela tá falando, meu. Veja só, no mesmo ano, de acordo com o IPEA, calculando esses 6%, chegamos a um total de 2.760 homens mortos por suas parceiras. No mesmo ano, 1.340 mulheres mortas por seus parceiros, sendo 106% maior a taxa de homens mortos por suas parceiras do que mulheres mortas por suas parceiras. E vocês ousam dizer que não existe violência contra o homem. Meu, estatística freestyle, tá ligado? Ela simplesmente navegou nos números e fez pá, pá, pá. Homem sofre mais violência doméstica que mulher. Primeiro que ela tá falando sobre feminicídio, né? Ela quer falar de violência doméstica, mas aí agora ela já tá falando do feminicídio. Segundo que ela tá falando, ali, os dados dos homens são de homicídio. Tá? Começa por aí. Vamos seguir, que ela tá bem alterada e tá... Vamos ver. Agora, por que não tem... Por que não tem propaganda? Por que Meu, a Carol tá... não tem campanha para homens? Porque é exatamente isso, ó. Homens são estuprados, meninos são estuprados, mas olha como é que eles lançam os dados no anuário de segurança coloca pública. Nessa câmera aqui de... Veja só, eles falam 76% eram vulneráveis, 88% sexo feminino, 52% negra. Mas eles omitem os dados sobre homens. É uma forma justamente, com respeito, a senhora aprenda a respeitar e fique calada quando eu estiver falando, que quando você fala, eu também fico. Vamos lá, testosterona isso, é teste de testosterona, gente. Só um minutinho. Não, Falta de respeito, né? Não, Eu fiquei calada. mas deixa ela terminar depois. Toda vez, é a segunda vez que ela interrompe o debate. Vamos evitar interromper o outro. Eu dou meu Isso tempo. mesmo. Vamos lá. E aí, o que acontece, pessoal? Isso daqui é uma forma de tentar manipular para que não existam... Assim, ó, em defesa da Carol, eu também ia estar nervosa de não poder interromper essas asneiras que ela tá falando. Mas assim, ó, não deveria interromper, deixa ela ter o surto dela ali. Campanhas públicas a favor do homem. Fora eleitores Mais também, homens são mortos, eles são mortos, mais homens que cometem suicídio do que mulheres, tá? Homens são estuprados numa média de 10 mil homens são estuprados, homens e meninos, fora as subnotificações, tá? Fora as subnotificações. Fora que é comum, assim, você vê no TikTok piada de mulher batendo em homem, tapinha. Se fosse ao contrário, o cara era preso. Tá, vamos agora para a segunda pergunta de vocês para eles. Tem 3 minutos, pode usar isso também para comentar agora. Vamos lá. Aí eles vão perguntar pra gente. Então, respondendo já sobre essa questão, achei muito interessante ela falar que 6% das mulheres que agridem os homens são suas parceiras, sendo que 9 em cada 10 autores de assassinatos de mulheres são homens. Isso de acordo com o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, Jamile. Você fala sobre os estupros de meninos, um estupro a cada 10 minutos de mulheres. 30 milhões de mulheres foram assediadas sexualmente, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Achei muito interessante que você trouxe os dados aqui, você pode deixar eles até em cima da mesa para a galera poder ver. Você tem vários dados de mulheres e você procura os dos meninos subnotificados. Por que você não se importa com nenhum dado de violência que está na sua mão relacionado com mulheres, sendo que nós citamos vários dados aqui envolvendo violência contra homens, inclusive falando que vocês não fazem políticas públicas para homens? E aí eu volto à pergunta. Quando que os masculinistas
feministas vão realmente se importar com os homens, porque, honestamente, a maioria dos políticos hoje são homens, a maioria do Congresso é homem, a maioria do Congresso, inclusive, é conservador. Então eu pergunto pra vocês, homens não estão votando a favor de projetos para homens? É isso que vocês estão dizendo? Que todo o parlamento masculino hoje, que inclusive vem a público falar que quer mais testosterona nas manifestações, que precisa de mais masculinidade? Sim, Carol, é exatamente isso que a gente tá falando, que nem no último debate que o Careca lá falou, que o Senado é feminista, né? Que o Judiciário é feminista. Poxa, os principais parlamentares defensores da masculinidade não têm projeto para homem. Vocês não acham isso muito interessante? Que isso só está na bolha de vocês e que as feministas, na verdade, têm projetos para homem? Como o Estatuto da Parentalidade, que a Samia Bonfim fez para a licença paternidade ser a mesma da licença maternidade? Então, volto e pergunto. Quando que os homens que estão na política vão começar a se importar com os direitos dos homens como os masculinistas nas suas bolhas conspiratórias? Primeiro que a gente tem um bando de... A gente tem Deixa eu ver. tempo. A gente tem tempo. Ah, tem. Tem. Não, queria só manter a pergunta aqui da Sardá, quero só comentar acrescentar. sobre os dados que a Jamile trouxe, Vamos lá, agora a gente vai ver o chapisco que vai ser. Espero que ela traga aquele tom de deboche de sempre, né? porque é verdade, ela pegou no anuário. O problema é que as mortes totais de homens que ela apresentou são mortes por todos os motivos. Quando nós falamos de feminicídio, Eu falei. nós estamos falando de uma tipificação específica que tem a ver com a mulher ter sido morta por ser mulher. Aí engloba todos os tipos de mortes ocasionadas por todos os tipos de violência, tá certo, Jamile? Né? Exato. E outra coisa, quando você vai observar quem são as pessoas que estão violentando homens, em sua maioria são homens. Não são mulheres. Então nós temos um cenário também diferente. E para encerrar, você falou que 6% dos homens são vítimas das suas parceiras. Sabe quantos por cento das mulheres são vítimas dos seus parceiros? 63%. É mais de 10 vezes o que você está apresentando aqui. Que beleza, é uma situação que nós precisamos olhar e observar. Eu estou a favor disso. A Carol também tá. Nós nunca estivemos contra observar violências que homens sofrem. O problema é, temos uma situação 10 vezes maior, partindo do mesmo anuário, com que os dados estão aí. Você simplesmente não quer ver. Por quê? A questão é, você que não quer ver. Na realidade, tudo que tu fala, com todo respeito, é baboseira. Ao ponto de você chegar ao final, você olhar pra mim e dizer assim, agora nós concordamos, porque a sua parceira de debate olhou pra mim e disse assim, no dia que tu me apresentar dados que o homem é vítima de violência, aí sim eu seria a favor. Gente do céu. Tá, mas é que assim, os dados de violência que a Carol tá falando, ela tá falando dados, falando de estatísticas de um coletivo. Sim, ok, 6% sofre violência da parceira. Mas 63% das mulheres sofrem do parceiro. Então tu acha que precisa de uma lei pra homens ou pra mulheres em relação à violência doméstica? Sabe? Tipo, Então Você não você está... apresentou. Então você, eu te apresentei sim, querida. Agora é você que não quer ver. Você sabe por que você não quer ver? Porque a ideia de vocês é pregar esse tipo de debate para que toda a população, em um efeito manada, siga a ideologia de vocês. Vocês são tão assim, nesse sentido, são tão assim como. que a mulher que não seguir o entendimento de vocês, elas são a margem da sociedade. A margem. Vou dar um exemplo. Jojó Todinha. Todinho, só foi ela dizer que ela é de direita para vocês começarem a criticá-la. Mas é óbvio que vou criticar. A louca cresceu em cima da comunidade LGBT. Ela cresceu em cima da comunidade marginalizada pra depois se virar contra. Tá ligado? É óbvio que ela vai ser criticada. Me desculpa, meu amor. Ela não é uma qualquer que é de direita. Tá ligado? Para vocês agora começar a Ela só é Jojo Todinho por causa da comunidade LGBT. Só por isso. Ela só é Jojo Todinho por causa da galera de esquerda. Entendeu? O público dela era de esquerda. Ela ficou famosa e tem dinheiro e fama por causa da galera de esquerda. Então, sim, ela vai tomar chapisco porque diz que é de direita. a debater o questionamento, fazer isso, fazer aquilo, e dizer praticamente que ela não é mulher. Porque vocês são dessa forma. Quem falou E a isso? questão Quem foi que falou que ela é da mulher? Aí já inventou. Acabou de inventar. dos dados, eu trouxe realmente os dados justamente para demonstrar para vocês que existe violência doméstica contra os homens. E eu ainda vou além. A questão do estupro. Olha só, desculpa, não era para ter falado, já falei. Não, tudo bem. Tá? Agora, a questão da violência sexual. Sim, existe violência sexual contra a mulher, mas existe violência sexual também contra os homens. Nesse Mas e alguém disse que não existe violência sexual contra homem, gente?
Alguém falou isso? Agora, se ela me disser que é a mesma quantidade estatisticamente falando que das mulheres, aí. O caso da violência sexual contra os homens seria 11,8%, onde daria quase 10 mil homens e meninos que foram abusados sexualmente. A questão é que nós temos as subnotificações. Eu estou aqui com um relato E as mulheres também são subnotificadas. Só pra te lembrar, meu amor. da Procuradora da República de Lisboa, a doutora Fernanda Alves, onde ela fala o seguinte: homens vítimas de violência doméstica que decidem denunciar a situação são muitas das vezes desacreditados e humilhados por familiares, amigos e pasmem, até por instituições judiciais e policiais. Muitos homens são violentados dentro de casa, são abusados, mas eles têm vergonha. Tem vergonha dos amigos, tem vergonha da família, inclusive tem vergonha de ir a uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Tá, e. Tá, tudo bem. Acho que ninguém aqui é contra isso, né? Ninguém é. Eu não tô entendendo qual é o objetivo dela tá debatendo isso. Sabe por quê? Porque são desacreditados também pelo sistema, inclusive o parlamento. E sabe por que o parlamento não cria leis e acaba aprovando leis que eu considero, na minha opinião, e eu tenho liberdade de expressão para falar, misândricas? Sabe por quê? Porque o maior Sim, tu tem o direito de ter a tua opinião, e eu tenho o direito de achar a tua opinião uma opinião burra, tá ligado? Você tem o direito de falar, e eu tenho o direito de rir. eleitorado é do sexo feminino. Então eles não querem saber dos efeitos dessa lei. Eles querem saber se vão conseguir se eleger na próxima eleição. Mas também deixa Mas, gente, ela tá repetindo a mesma coisa do outro debate. Ela não aprendeu ainda. Tomou e tá ainda repetindo as mesmas coisas. bem claro que em nenhum momento aqui ela falou, eu falei que não existe a violência contra a mulher. Muito pelo contrário, isso existe e existe muito, só que ela tá dando foco como se não existisse também contra Saldanha, mas a ela questão nega. é que a violência A questão é que ela doméstica... nega. Não. Não, eu não nego, minha Ela- querida. ela- Em nenhum ela- momento eu você nego. nega. Não, eu só não Não, citei. ela não Você Eu tô fala aqui... que um monte de dada aqui então, de violência querida, contra a mulher, mas querida, olha só, não tô achando Você percebe que ela tá atrapalhando de novo, né? Tem, A mas só questão- que a gente tem que dar foco também e dizer que o homem Saldanha. também é vítima. E Eita! detalhe, a gente tem que, assim, número, caralho, é 4. Porra, bota na porra do TikTok, você vai ver um monte de mulher batendo em homem e todo mundo acha engraçado. Eu quero dar. Nossa, mas eu não vejo nenhuma mulher espancando o homem na internet que nem os homens espancam as esposas que denunciam depois de violência doméstica. Não vejo isso. Vejo no máximo, sei lá, uma tapinha de brincadeira. Agora, um espancamento, que é o que os caras fazem, de deixar as louca roxa toda quebrada. Não vejo isso. Não sei de onde que ele tá tirando isso. E outra coisa que eu vou falar, não, é só você colocar, é cultura, mulher bate em homem o tempo inteiro, isso é um fato. Só que, realmente, ela defende. Senso comum. Olha só, deixar uma coisa bem clara. Masculininha, essa porra, assim, pra mim é uma palhaçada. Pra mim, feminista é um câncer. E negócio de eu sou um cara muito visão, eu não defendo homem, eu defendo o certo. Essa é a verdade. Então eu não tô aqui, eu sou o certo, na verdade é o certo. Na minha opinião é essa, eu não tô defendendo homem nem mulher. Só que tem que deixar uma coisa bem clara. Tem que ficar defendendo o homem o vídeo inteiro, o debate inteiro. Fatos estão aí. Mulher bate homem pra caramba, vocês sabem disso. E realmente, nós estamos. Vocês sabem disso, ele tá falando como se fosse uma realidade. Tô falando, eles inventam um mundo na cabeça deles onde tudo que eles pensam é realidade. Tá ligado? É um mundo completamente paralelo. Ele tá falando como se. Ah, não, você sabe disso. Não sei. Nós estamos numa cultura machista, certo? Concorda comigo? É óbvio. E ela defende os homens, ok, é o papel dela. Eu não defendo homem porra nenhuma, não. É óbvio que o cara vai chegar na delegacia e falar, lá que você. Eles falam assim mesmo, não sou eu. Ah, você é meio viadinho, compadre? Vai lá, resolve, tá apanhando de mulher. É uma cultura. Acabou, é verdade. Fato, vocês têm que entender isso. É um fato. Não tô dizendo que é culpa de vocês. Não, mas e que aqui vocês na mesa concordam. ninguém tá defendendo violência contra a mulher. Não, Não é? Não, Então pronto. jamais. Então pronto. Só estamos dizendo que realmente existe muito. Eu acho que realmente tem que seguir o conselho dela. Porra, Que se existe essa violência contra homem. É, e sabe o que acontece? Você tá apanhando, vai lá e denuncia, porque ela realmente tá certa. Que ela falou, quero dados. Realmente, a cultura machista impede do cara ir lá e passar vergonha, só pra vocês entenderem isso, vocês sabem. Óbvio que vocês sabem. Vocês sabem que existe uma cultura machista, eu não tô aqui pra eu me considero machista, que se foda, mas essa é a verdade. Se o cara chegar lá, o cara vai rir da cara do Mas- cara. Total, é Então machismo. vamos jogar Saldanha, limpo nessa só eu acho que ela quer terminar aqui, né? O pensamento. Você quer completar? A Tem ainda. questão é que em nenhum momento foi falado que não existe violência doméstica. Inclusive, eu citei o número de abuso sexual, número de feminicídio. Em nenhum momento eu falei que não existe. Agora, a questão é, existe violência doméstica contra homens que elas querem esconder. Inclusive, Meu, não é isso. É que tu traz um monte de dado aleatório e compara dados aleatórios que não fazem sentido. Tu não pode simplesmente trazer um número aqui, um número aqui, um número aqui e dizer que eles são equivalentes. Porque eles não são. Entendeu? Os números que tu tá trazendo simplesmente não são equivalentes. Então, tu não tá trazendo dados, tu tá só trazendo números.
tá ligado? Quando tu coloca os dados sem uma interpretação sobre eles, tu só tá trazendo números aleatórios. Essa senhora que gosta de atrapalhar, ela inclusive disse: ah, mas é porque não existe, isso é censo, não tem dados. Pelo amor de Deus, aqui são dados do Estado, dados oficiais, e mesmo assim elas tentam. Mas é que tu trouxe dados de uma coisa e tá falando que são sobre outra. Entendeu? Ai, gente, eu não sei como é que elas têm paciência. Eu assim, ó, a Carol interrompe ali, mas eu já teria interrompido 1 milhão de vezes, porque eu não aguento. Então, colocar uma mancha, sabe por quê? Porque a ideia delas a todo momento é dizer assim: não, o que eu defendo é isso? Então, com todo o respeito, é que eu percebi que dá para falar palavrão, foda-se para todo o restante, eu quero saber o que é meu. Então, se eu pegar aqui uma mulher que faz mau uso da lei para prejudicar o homem, calma lá, vem aqui, querida, vamos criar uma lei no teu nome, porque eu não quero saber se tu criou um efeito colateral horrível para toda a sociedade. Eu quero te proteger, só porque você é do sexo feminino. É isso que elas fazem. 3 minutos para réplica, vamos lá. Queria falar um pouquinho também, pode ser? Eu ia falar um negócio, mas eu esqueci, porque eu fiquei tonta com essa última frase que ela disse, de que a Maria da Penha tem efeitos colaterais muito ruins, né? E eu queria saber quais são esses efeitos colaterais muito ruins que ela tá falando. Ela tá querendo dizer que são falsas acusações, que a gente sabe que é uma quantidade muito pequena, né? Que não é nem relevante estatisticamente falando. Achei muito interessante que a minha pergunta foi: quais políticas públicas vocês defendem para os homens? E vocês não citaram nenhuma política pública voltada para os homens. Só falaram de mulher aqui, mulher ali, Não, essa o não nome foi da sua Maria da pergunta. Penha, o nome não sei o quê. E ainda falou que eu não citei os dados de violência doméstica contra homens, sendo que eu literalmente citei o IPEA, violência contra homens, que representa uma minoria dos casos, o caso de violência doméstica contra homens. Inclusive, ela citou dados aqui e mostrou que é minoria. E também aqui concordo com você quando você fala sobre a questão do machismo em cima, por conta das subnotificações. Muitos homens não vão denunciar violência doméstica, até relação de violência doméstica homoafetiva, digamos assim, também. E é por conta do machismo. E eu não sei o que o masculinismo acaba ajudando esses homens a denunciarem, a terem coragem de denunciar, buscarem justiça, porque eu sinto que, na verdade, o masculinismo é muito mais sobre lucrar em cima dos caras do que realmente ajudá-los, sabe? Mudar a estrutura, mudar o parlamento, mudar esse sistema. Eu sinto que, na verdade, só estão querendo colocar o feminismo como bode expiatório, as mulheres vítimas de violência como bode expiatório, enquanto existem violências contra homens. Eu tenho vários dados aqui envolvendo isso, citei trocentos exemplos de violência que homens sofrem, e eu não escutei absolutamente nenhuma política pública e proposta voltada para os homens que não seja envolvendo as violências que as mulheres sofrem, as leis das mulheres. E você, mãe, que você percebeu eles falando alguma coisa de política pública aqui? Não percebi. E mais uma coisa, a Jamile defendeu os dados oficiais do Anuário Brasileiro, que inclusive é a mesma fonte que a gente usa, tá, Vilela? Porque é justamente a fonte que indica esse abismo e essa situação social alarmante de violência contra as mulheres, em especial as mulheres negras, trans, etc. Então é curioso, porque a gente tá a favor de defender os dados. Tipo assim, a gente tá falando da mesma coisa, meu amor, só que a gente não tá falando da mesma coisa, porque a gente tá interpretando os dados que estão nisso aqui que tu tá lendo. Tu tá só lendo e tirando as coisas e fazendo um emaranhado e costurando pra tentar fazer sentido o que tu tá falando. Então, tu não tá lendo os dados porque tu quer entender os dados. Tu tá pegando os dados pra tentar provar o teu ponto, independente do que os dados estão querendo dizer, entendeu? Oficiais. O problema é que aqui vocês estão contra a parede e aí vocês estão dizendo: não, vejam os dados, a violência contra a mulher existe, realmente ninguém nunca disse que violência doméstica não existia. Eu convido as pessoas que estão assistindo a que comprovem se é verdade que esses dois produtores de conteúdo aqui realmente falam sobre isso no seu dia a Se eles dia. acreditam nos dados de violência doméstica. Se eles usam essas fontes que a Jamile tá usando aqui e defendendo como as oficiais. Ó, a importância de saber o conteúdo da pessoa que está debatendo. Aprende, Jamile. Se eles usam os dados dessas fontes para falar sobre um problema social que é maior e mais profundo do que o problema de violência contra os homens. Repito, tô a favor. Só que, em base aos dados oficiais que você está usando aí, Jamile, nós podemos perceber que existe uma situação absurda em que as mulheres são as maiores vítimas de todo tipo de violência que existe. E essa violência vem através das mãos de quem? Dos homens que estão dentro de casa.
dos familiares, e em especial dos namorados, maridos, parceiros ou ex-parceiros, que as meninas são as maiores vítimas de violência sexual, as crianças, também por causa deste mesmo motivo, e vocês simplesmente não falam sobre isso. Legal reconhecer que existe uma cultura machista, mas, desculpa, você tá do lado da mesa que tá defendendo coisas que atentam contra, que coisas que, exatamente, que reforçam esse tipo de cenário. Então, mas assim, deixa eu só falar Mas uma... espera um pouquinho, acabou agora. Agora é hora de vocês fazerem a terceira pergunta e tem 3 minutos também pra comentar alguma coisa. Ó, pessoal, seguinte, eu vou parar aqui porque já tá muito longo esse vídeo. Eu vou continuar no próximo, então eu vou tentar talvez recapitular um pouquinho isso aqui pra gente voltar da onde a gente parou. Eu tô achando muito interessante, mas interessante no sentido humorístico, né? Porque aí eu acho engraçado, tá, gente? Tipo, eu não consigo levar muito a sério. Eu não acho que. Eu não sei se existem pessoas tão preparadas desse lado dessa galera, assim, sabe? Pra estar debatendo. Mas enfim, voltaremos aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, pra me ajudar a manter o canal, tem o Apoia-se aí, gente. Se não, tem meu Pix na descrição do canal também. E é isso, gente. Beijinhos. Até mais.